Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elisa Martina e para quem não me acompanha no Instagram, eu estou lá como Eu Sou a Martina. Hoje o Papo de Milhões vai ser com uma grande influenciadora, colega e amiga de outros trabalhos também, e por isso eu trouxe ela para vocês conhecerem. Minha convidada de hoje é originária da Bahia, servidora pública estadual, concurseira e influenciadora digital. Recentemente mudou-se para a cidade natal, Salvador, devido a uma oportunidade de remoção. Amante da cultura brasileira, ela se inspira em figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Gonzaguinha e Milton Nascimento, além de ter uma paixão inabalável pelo forró e pela natureza. Como influenciadora digital, Michele compartilha sua rotina agitada, que se inicia às 3 da manhã. Gente, é verdade, eu vejo os stories dela, tá lá, às 3 da manhã. Com foco nos estudos e muita motivação, nos momentos de descanso, ela aproveita para assistir suas séries e filmes preferidos. Inclusive, eu já deixo aqui que ela passa boas dicas, tá? Nos stories com as séries que ela assiste também. Michele Aguiar, dona de uma história marcada por muitos nãos e formas de reprovações em concursos públicos, recebeu seu primeiro sim em maio de 2022, quando foi nomeada para o cargo de assistente técnico administrativo do Ministério Público de Bahia. Desde então, não parou de buscar seus objetivos, mesmo diante das adversidades. Com quase 50 mil seguidores no Instagram, @eu quero ser do tribunal, Michele oferece uma combinação ideal de conteúdos, que vão desde sua elegância nas roupas até o seu cantinho de estudos. Sua rotina de estudos e atividades físicas, viagens e até mesmo seus momentos de vulnerabilidade, como quando superou sua crise de ansiedade. Hoje teremos o prazer de receber a escorpiana Michele Aguiar. Muito prazer, Michele. Olá, Eli. Prazer meu. Primeira vez que eu coloco aqui esse rostinho para ser entrevistado, né? É... Meu prazer é todo meu, na verdade. A gente já trabalhou juntas, né, em alguns trabalhos como influenciadora e eu notei a sua perspicácia, a sua empatia com o seu público, principalmente. Mas o que te trouxe aqui, na verdade, é o que você faz atrás das câmeras, né? Essa sua capacidade da resiliência, sua motivação diária para atingir um objetivo que, para muitos olhos, para muitas pessoas, é difícil, né? A gente falar de concurso público hoje, né? Comparado a outros anos, tem muito mais candidato e as vagas não aumentaram tanto assim, né? Vamos conversar um pouquinho, Michele? Queria que você falasse um pouco como que você chegou do direito, foi uma escolha sua, não quis ser advogada, não quis ter o seu próprio escritório, e aí você foi construindo isso para um concurso público ou teve alguma virada de chave? Comecei, né, fazendo a faculdade, acredite, administração com análise de sistema, nada a ver, nada a ver. Eu fui sair do colégio e já queria aquela coisa de já querer entrar em uma faculdade, né? E aí, no meio do curso, eu percebi que não tinha nada a ver comigo aquele curso, interrompi o curso e a minha paixão sempre foi o direito, desde o meu ensino médio. Eu não fui influenciada por nenhum parente, amigo, mas eu vi o direito sempre como uma possibilidade de ser a minha profissão, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com o intuito de ser servidora pública, porque a minha história, né, e aí eu já posso, não sei se você vai perguntar isso, mas eu já posso responder e colocar aqui, por que, Michele, quis o concurso público, né, um desafio da sua vida? Eu tive uma história, né, de vida que foi um determinante para que eu buscasse a minha segurança financeira. Meu pai era gerente regional de um grande banco e durante alguns anos nós tínhamos uma vida muito tranquila, não éramos ricos, mas também tínhamos
uma vida altamente, como é que se fala? Oportunidades, né? Sempre tive uma vida muito, muito tranquila, né, em relação ao financeiro. E no decorrer, né, quando eu tinha mais ou menos, era ainda criança, né, ou entre a criança e a adolescência, meu pai perdeu esse emprego. E com isso, a nossa, como é que se fala, o nível, né, de financeiro, ele caiu daqui e esbarrou para cá, porque meu pai era o único provedor da casa, minha mãe era dona de casa. Então eu vi o que era, né? Eu vi os dois lados, né? O que a tranquilidade, né, desse assunto, a questão financeira e a dificuldade, né? Eu estudava nos melhores colégios de Salvador, eu tinha acesso a férias 2 vezes ao ano com minha família, enfim. E aí, quando isso acabou, tudo acabou. Então, eu ali percebi diversas coisas, né? A fragilidade do empregado, né? Da esfera privada. E a importância da estabilidade financeira. Então, eu cresci com isso na minha cabeça. Olha que eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 10 para 12 anos na época. Foi aí que eu comecei a sair de um colégio particular, fui para um colégio público. Tudo isso foi uma mudança muito drástica. Então, crescendo com isso, eu sempre quis, eu não quero passar, ou eu não quero que minha família no futuro passe pelo que eu passei, né? Então, conversando, vindo na minha família, especialmente na minha família paterna, tem muitos servidores públicos. E ali eu percebi, né, que ser servidor público existia a estabilidade no seu trabalho. Então, eu falei, desde cedo, eu sempre quis ser servidora pública. Então, todo o meu trajeto de vida foi pensando, eu quero ser servidora pública. Na época, eu estudava em um colégio público aqui de Salvador, e como eu tinha vindo de um colégio muito bom, né? Eu vi a deficiência, né, do ensino, eu estava muito avançada para aquilo, e aí eu conversando, eu vindo em casa, surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Pelo meu primeiro concurso, eu tinha acho que 10, 12 anos ou 13, que foi entrar no colégio da Polícia Militar, que aqui na época, né, até hoje é um colégio público, mas é um colégio que precisa fazer concurso público, os filhos de civis, os militares não, e que tem um nível muito bom. E eu sozinha, isso ninguém me pediu, nem meus pais, ninguém me orientou a isso. Eu vi no jornal essa notícia e falei, mãe, eu quero fazer esse concurso público porque eu acho que essa vai ser uma oportunidade de eu ter um ensino bom e não vai precisar pagar, porque minha família não estava com condições. Com quantos anos, Michele, você teve essa ideia de ir para um colégio que você identificou ser difícil? Difícil não, melhor. Eu identifiquei ser melhor, deixa eu ver, eu saí do colégio com 18, né? 11 para 12 anos, por aí. Muito nova, não? Muito nova. Mas é isso, né? Eu acho que, sem qualquer dúvida, foi o baque que eu falei, né, do desemprego de meu pai, né, de meu pai ter perdido um grande cargo, né, de um gerente regional. A gente tinha uma condição financeira muito tranquila, e eu vi os dois mundos, né, a dificuldade financeira e os acessos, e a dificuldade dos acessos. Então, Michele, a sua idade foi algo que não era uma criança ali naquele momento, era ter uma mentalidade um pouco mais avançada, de pensar, vou ter que investir no estudo, porque eu quero lá na frente não passar por isso. Olha essa mentalidade como criança, né? Exato, exato.
todo assim, as pessoas que me rodeavam, tanto em família quanto amigos, comentavam até com meus pais e comigo que, em relação a isso, eu tinha uma mente que não era para a idade, né? Eu tinha um senso de responsabilidade que não era para a minha idade, mas tudo por conta desse trauma. Foi um trauma, né? Imagine uma pessoa, uma criança de 10 anos, de 11 anos, que sai de um apartamento e vai morar de favor na casa que uma tia cedeu, sabe? Restrição com o mercado, coisa que eu nunca vivi na minha vida, sabe? Restrições, perdi meu plano de saúde, então eu já tive que ter acesso vi o que era a saúde pública e eu nunca tinha visto. Então, foi um choque muito grande para mim, isso. Mas que, de alguma forma, eu criei um senso de responsabilidade muito grande e muito nova, não é? Então foi isso, eu vi, olha, essa escola está muito aquém do que eu tenho, né, de conhecimento, porque eu vim de um colégio muito bom, dos melhores daqui de Salvador da época, e eu falei, não, eu preciso sair, eu preciso ir para um colégio bom, porque eu preciso ter uma base de estudo bom para eu conseguir aí ver, mas eu ainda não pensava no concurso público nessa época, tá? Eu estava só preocupada com o meu ensino, com minha base de ensino, porque eu sabia que a única forma de transformar a minha vida seria através dos estudos. Ali sim eu tinha consciência. E aí, no decorrer do tempo, né, eu fui tendo contato com pessoas da minha família, vendo, né, como eu falei, na minha família, principalmente a paterna, tem muitos servidores públicos, e aí eu vi, observando, que ali existia uma qualidade de vida tranquila e que existia uma estabilidade no trabalho. Eu falei, pronto, achei o que eu preciso. Eu vou ser servidora pública. E quando eu saí quando eu terminei o meu ensino médio, eu já tinha a convicção que eu queria ser servidora pública. Mas trabalhei, né? Eu fui vendedora de shopping. Quando eu saí do colégio, eu trabalhava como vendedora de shopping, né? Em uma grife aqui de Salvador. E comecei a pagar a minha faculdade, porque eu achava que eu deveria logo me formar, ter uma profissão e começar a minha vida. Só que aí eu percebi que não era essa a ideia. Para o concurso público, além de eu ter uma afinidade com o direito, eu sempre tive uma afinidade com o direito, até na própria escola eu percebia que eu era mais de humanas, né? As séries que eu assistia na época, eu sempre escolhia séries com esse teor, com esse assunto. Eu falei, não, eu vou parar essa faculdade. Eu não tenho condições de pagar uma faculdade de direito, porque nessa faculdade que eu estava fazendo, eu sempre fazia o quê? Eu sempre trancava, aí depois, quando dava para pagar, eu voltava. Eu falei, não dá. Eu vou ter que criar uma estratégia aqui para isso. Eu vou fazer um cursinho esses cursinhos, né, para vestibular da época, porque eu preciso estudar em uma faculdade pública, para que não tenha essas interrupções, porque eu não vou conseguir pagar uma faculdade, porque meu pai não tinha condição de pagar, minha família não tinha condição de pagar uma faculdade. E aí eu fiz esse curso específico para entrar, inserir em uma faculdade, e passei, né? Mas foi muito esforço, foi um momento assim que eu me cobrei demais, e ele, concomitante a isso, eu estava passando por uma fase muito difícil, que foi o diagnóstico de câncer de meu pai. Eu falo engraçado de tudo isso, porque assim, eu poderia murchar esse meu sonho, né? Eu poderia falar, não, a vida, ó vida, os céus, ou isso, ou aquilo, outro. E isso me deu, pelo contrário, mais força, porque eu queria, de alguma forma, dar uma felicidade para meu pai, muito grande.
Então, eu lidei com esses dois dramas da minha vida, do maior amor da minha vida, tá com um diagnóstico de uma doença muito séria e cruel, vivenciando isso, porque meu pai tinha, e eu considero até hoje, tem uma ligação muito forte comigo, e lidando com essa pressão minha, e exclusivamente minha, eu gosto muito de frisar isso, que meus pais nunca me cobraram absolutamente nada, né? Eu mesma fui minha maior cobradora ao longo desses anos todos, e de passar, tanto é que as pessoas me perguntavam, e aí, Mio, você vai fazer vestibular da UF, vai dar o NEB, qual curso você vai? Eu falei, não, para mim, ou eu passo, ou eu passo. E eu só quero a Universidade Federal da Bahia. Eu tinha também isso na minha cabeça. Eu só queria a federal. E aí, graças a Deus, né, aos anjos, e também, claro, ao meu esforço, eu consegui, né, passar no vestibular. Foi um período de 6 meses altamente intenso, porque eu fiz o curso intensivo, porque na época que eu decidi isso, eu só poderia fazer o curso intensivo, né? Então, foi um período... No shopping você já não estava mais? Não estava, porque não dava para eu trabalhar, estudar para o vestibular, né? E, enfim. Então, larguei, né? Porque eu falei, é por isso que eu tinha na minha cabeça, ou eu passo, tá? E aí, passei no vestibular, graças a Deus, meu pai viu, né? Eu ingressando na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que, querendo ou não, é um prestígio muito grande, né, principalmente para pessoas que não têm uma condição, né, não tinha uma condição financeira bacana, né, a federal, ela tinha um histórico de ser uma faculdade muito elitizada, né, o curso de Direito também, então... E até tocar nesse assunto, Mi, você que estava numa situação de vulnerabilidade econômica financeira, viu que aquela seria uma solução, uma oportunidade única na sua vida. Mas você acabou de falar que essas universidades públicas, elas também são elitistas. Isso. Como que você vê esse cenário? Tantas pessoas também, quero só colocar aqui também mais uma questão para você pontuar com a sua trajetória. Como que você vê essa situação onde universidades que deveriam ser públicas para acesso para pessoas que têm pouca condição econômico-financeira, até social, porque tudo está ligado também, né? Uhum. Mas, na verdade, na realidade, essas faculdades, elas são dominadas pela grande maioria de pessoas que têm um poder aquisitivo que podem pagar uma faculdade pública, uma faculdade particular. Na minha época, né? Não existia a cota para negro na época que eu fiz o vestibular, eu acho. Não existia. E assim, e mesmo que existisse, eu acho que eu nem entraria, porque é muito difícil, né, você entrar nessa cota. Facilita esses acessos, e que também eu sou altamente a favor, porque no decorrer do meu curso, né, como foram quase longos 8 anos, eu percebi uma mudança da própria... dos discentes, né? Dos discentes, dos alunos, que foram se misturando, mesclando, né? Não eram mais, principalmente, o curso noturno. O curso diurno, não. Por quê? Porque são aulas de manhã e de tarde. Então, são pessoas que não trabalham, né? Porque normalmente, o trabalho é esse horário. O curso noturno, que era o meu, ele tinha pessoas de todos os tipos. Eles tinham pessoas mais velhas, pessoas que tinham condição financeira como a minha, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas até de outros países, que a minha faculdade tinha uma parceria com Angola, então tinha alguns alunos angolanos também na minha faculdade. Então, eu fui percebendo essa mistura, né, necessária, e esses acessos. Por quê? Porque ali começou a vir as políticas públicas, né,
para justamente dar acesso a essa galera que, se fosse apenas pelo ensino público, elas não conseguiriam ingressar, ou não quero ser determinista, né, no sentido de não conseguiriam, veio do colégio público, não ingressa, não vou ser determinista, mas teriam que ter um esforço muito mais elevado do que uma pessoa que vem, que tem uma condição, que tem um acesso ao melhor colégio, e vai conseguir, sim, corresponder a uma prova de vestibular de uma federal, né? Então, eu vejo que o que fez com que essas universidades, né, porque eu acabei vendo ali a mudança dessa ideia, né, do curso de direito elitizado, e especialmente no curso noturno, né, eu reforço isso. Por conta dessas políticas públicas. Inclusive, o curso noturno nem existia. Então, como é que uma pessoa que precisa de renda, né, precisa trabalhar, vai estudar, né? Então, até o curso noturno foi uma política, né, que foi implementada para que atendessem pessoas que tinham que trabalhar e estudar. E quando você continuou na faculdade, então você já estava com foco literalmente com o concurso. E aqui vem uma próxima pergunta. Qual que era o seu queridinho, a prova que você gostaria de fazer ou trabalhar, em qual, isso não é instituto, em qual órgão você já mirava? Tinha algum órgão que você já paquerava? Eu sempre quis, né, como eu entrei numa faculdade de Direito, sempre foi essa área, né, de cargos que exigissem o curso, né, a formação em Direito. Então, eu pensava sempre em tribunal, Ministério Público, um AGU, um MPT, enfim, tá? Mas quando eu ingressei na faculdade, eu ainda não tinha muito definido, assim, qual seria, porque, assim, não basta saber a área, né? A área é a área jurídica, era de tribunal, mas qual era o órgão, né? Para a gente especificar mais esse estudo, porque é necessário, e aí depois eu posso falar sobre isso. Eu ainda não tinha, eu só comecei a ter essa visão de qual o órgão que eu queria mesmo fazer parte, que é o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, foi no meado da faculdade que Há uma coisa interessante, é que eu sempre tive a oportunidade de que, a partir do seu terceiro, quarto semestre, os escritórios de advocacia, eles abrem, né, oportunidade para estágio de direito. E eu nunca quis. Eu esperei. E os órgãos públicos, eles sempre exigiam estar pelo menos com 50% do curso de direito. Então, eu esperei, né? Mesmo tendo a oportunidade de estagiar em escritório, eu, desde cedo, eu falei, não quero, não é isso que eu quero, não entrei para isso. Então, eu esperei, né, ter os 50% do meu curso e comecei a fazer todos os concursos para ser estagiária de órgão público, porque aqui, eu não sei nos outros estados, mas todos os órgãos aqui, para você ser estagiária, é preciso passar por esse processo, né, por esse certame. Então, eu estagiei em praticamente todos os órgãos públicos daqui, de Salvador. Foi a Defensoria Pública, foi o meu primeiro estágio, depois foi o Ministério Público do Estado da Bahia, que hoje eu sou servidora, né? Foi o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho também, eu fui estagiária, e da Procuradoria-Geral do município. Então, sempre foram órgãos públicos. E quando eu tive contato com a matéria trabalhista na faculdade e na prática, que foi o estágio do Ministério Público do Trabalho, eu falei, não, é isso aqui que eu quero, né? E aí, eu comecei a focar,
né, em determinado momento do meado da faculdade, eu já comecei a focar os meus estudos para o TRT especificamente. Eu já tinha Foi muito definido, clara falei, não essa quero uma outra decisão? coisa. Foi muito clara essa decisão, TRT do trabalho. Você não paquerou com outros órgãos, ficou em dúvida, foi a questão da matéria, do estudo, você já tinha uma ideia de ler o edital, como foi essa refinação para focar em um, igual que você está falando? Tem a ver também com minha personalidade, né? A escolha da matéria trabalhista, que tem um quê social. Então, eu tenho esse perfil mais social. Além disso, o contato com a matéria trabalho na faculdade foi muito positiva. Eu tive uma facilidade e um gostar e uma, como é que se fala, uma motivação muito grande. Tanto é que eu não me prendia aos assuntos que a faculdade e o professor me ensinava. Eu ia além, porque aquilo ali eu queria aprender mais e mais e mais. E quando eu tive a experiência prática de estar estudando ou de estar ajudando trabalhadores nos seus direitos, porque a gente sabe que não existe uma equiparação, né, de trabalhador e empregador. O empregador está aqui e o trabalhador está aqui, entendeu? Então, é por isso que existe o direito o direito de trabalho, para dizer, olha, empregador, você está aqui, mas você tem seus limites para que esse trabalhador também não seja tão massacrado. Em palavras bem chulas, é isso aí que acontece. Então, quando eu vi que eu poderia ajudar trabalhadores, né, em situações dessa vulnerabilidade, é por isso que tem diversos princípios, direito de trabalho, princípio a proteção do trabalhador, e, enfim, dentre outros, eu vi, poxa, é isso, é essa classe que eu quero estar aqui ajudando. Então, desde então, eu nunca pensei diferente, sabe? Foi muito pela conexão, né? E isso te ajudou você a estudar mais, naturalmente, né? Então, sua rotina de estudos não era algo maçante, era algo satisfatório, algo que você fazia com gosto, de fato, que facilita muito a gente também chegar no objetivo a partir do momento que a gente tem uma paixão por aquilo. Eu nunca vi alguém não ter paixão e conseguir alguma coisa. Você tem que querer, né? Isso. Fala um pouquinho para a gente, Mi, sobre a sua rotina de estudo inicial, aquela concurseira que começou lá no começo, e como que você está agora? Quais foram os ajustes que você foi realizando para melhorar seu rendimento, sua performance, você também ter seus momentos com seus familiares? Antes você tinha mais, antes tinha menos. Conta essas duas distinções para quem está começando e para quem quer performar como você está hoje. O início, né, eu estava dividindo meu tempo de estudo com a minha faculdade e com o meu estágio, tá? Então, era menos, era menos, como é que se fala? Era menos, o meu tempo, como é que se fala? Era mais aproveitado, tá? Por quê? Porque eu estava na faculdade estudando direito. Então, tudo que eu estava estudando era assunto que eu iria usar nas provas de concurso, tá? Mesmo que de forma diferente. Na forma que você aprende, o que você estuda na faculdade, né? E isso é uma coisa que eu até queria comentar aqui, né? A gente tem uma ideia, o estudante de direito novo, né, verde, que faz o curso de direito, acha que concurso, quando vai fazer concurso, acha, não, eu sou estudante de direito, eu vou ali me dar muito bem, de uma forma muito rápida, e não é. A cobrança de conteúdo é totalmente diferente. Então, assim, mas é aproveitado. Isso aí a gente não pode negar. Então, assim, eu estudava para a faculdade e, no meu estágio, eu estagiava apenas 4 horas. Mas nos meus estágios,
a gente tinha uma demanda, né? Era, olha, faça isso. E eu fazia aquela demanda de uma forma rápida, né? Eu conseguia fazer vamos supor, tinha que estar lá 4 horas, eu conseguia fazer em 2 horas. Então, as outras 2 horas, eu já estava ali estudando, eu levava material para o meu estágio. Eu sim, todos os meus chefes, né, que eram membros, vamos supor, a defensora pública, a procuradora a procuradora do trabalho, o promotor de justiça, eu sempre quis mostrar para eles que eu era concurseira. Apesar de estudante de direito ali, eu era concurseira. E ali, uma coisa muito, muito interessante é que todos eles, né, incentivavam, né, eles incentivavam, e é isso, minha filha, e alguns contavam a história deles, e eu também, eu perguntava para eles, mas aí, doutora, e aí, doutor, como foi a sua... Eu tinha isso, né, Era de uma perguntar... motivação até do trabalho, né, Exatamente. Michele? Exatamente. É, todos eles, não teve um chefe meu, membro, né, dessas instituições que eu trabalhei, que eu estagiei, que eu não perguntei como foi a história deles, porque chega um momento que a gente tem uma abertura, né? E aí, como eu falava que eu era concurseira, eu perguntava, e a gente via, a gente não, eu via o brilho no olhar deles, no sentido assim, olha o que eu passei, o que hoje, né, como eu estou hoje, e todos eles, assim, o que eu percebi em comum foi o foco, sempre, né, apesar de todos eles terem uma área diferente, né, mas apesar de toda a dificuldade, porque dentre essas pessoas que eu conversei, eram teve vivências diferentes, né? Tinham pessoas que tinham uma condição, né, mais baixa, outros veio de uma condição, enfim, né? Então, mas o que é que tinha em comum neles, né? O foco, a determinação e assim, é sentar mesmo, é o que a gente fala, a bunda na cadeira e estudar, não tem um atalho para isso. Você não tem uma outra forma, né, de você conseguir alcançar um cargo público. Então, eles foram muito, né, o que eu vi, a linha de coincidência deles era essa, né? E também, assim, olha, Michele, todas como é que se fala, as dificuldades que eu enfrentei, os obstáculos, enfim, o que eu passei, tudo valeu a pena para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu tivesse alcançado o que lá atrás eu até pensei, será mesmo que eu consigo, sabe? Então, eles reforçavam isso muito em mim, mas eu acho que também eles queriam passar essa mensagem para mim, né? De, olha, E era muito importante até, porque você poderia desistir também, né? Como exatamente, muitos. exatamente, eles faziam muito essa questão de dizer para mim que tudo que eles passaram valeu a pena, sabe, por hoje estar onde eles estão. Mas, enfim, né, vamos voltar ao que a gente estava falando. Então, para mim, eu tinha uma maior facilidade de estudo, né, quando eu estava na faculdade, no estágio, porque eu usava as horas também do meu estágio para estudar. Eu tinha um incentivo dos meus próprios chefes para isso, né? Às vezes eu teve momentos que eu ia fazer prova de concurso, eles me liberavam para vá para casa, ou então hoje fique aí, mas não faça nada, vai estudar. Então, Quem dera se todo mundo fosse assim, né, Michele? A gente sabe que não é a realidade. não é Talvez a aí você realidade de todo teve mundo. Sim, sim. Eu tive fada madrinha, que a gente fala, quando existem uma princesa, eles foram pessoas muito preciosas na sua vida. isso, e todos da sua maneira, sabe? Cada um com a sua maneira de ser. Eles foram muito importantes para mim, né? E aí eu estudava quando eu chegava em casa, né? Que era depois de noite. Eu normalmente o quê? Eu estudava a doutrina, então a videoaula durante o dia, que eu tinha uma folga,
Mas de noite, como eu já estava cansada, eu precisava também fazer alguma coisa, né? E por ser mais jovem também, né? Eu tinha mais essa disposição. E aí eu fazia questão, começava a fazer questões para revisar ou fixar aquele assunto que eu estudei dias atrás. Agora, né, tá difícil, né? Se tornou mais difícil o estudo por diversas razões, né? Eu não tenho o mesmo tempo, né? Hoje eu trabalho a minha carga horária é de 8 horas no meu trabalho, moro perto do meu trabalho, mas querendo ou não, existe um deslocamento, né? E existe também um desgaste que antes eu não tinha no estágio, que antes eu não tinha na faculdade, né? Do próprio trabalho, né? Eu hoje analiso processos, hoje eu tenho que diligenciar, as pessoas às vezes acham que serviço público não tem metas, mas nós temos metas, sabe? Então temos que bater as nossas metas. Então existe um desgaste ali no trabalho que antes eu não tinha, né? Então, quando eu chego em casa, eu não quero saber, nem que eu forçasse um estudo, eu não ia absorver. Parou de estudar? Não, eu não parei de estudar. Por quê? Porque ainda não é o cargo que eu quero para mim, né? Eu poderia estar parando agora, eu tenho uma estabilidade financeira e tal, mas eu quero entrar no TRT. Eu não estou no TRT ainda, sabe? E é um concurso altamente difícil, é um dos concursos mais, assim, nós dizemos, né, entre os professores, os concurseiros, que nós temos aqui os concurseiros mais especializados, é o pessoal que estuda para TRT. Então, não é fácil mesmo. Então, eu preciso estudar, não tem jeito, eu não posso parar. Então, eu tenho que bolar uma estratégia para isso, né? Então, vi, olha, tenho que dormir cedo, eu chego cedo do meu trabalho, né? Tenho que dormir cedo, mas eu preciso acordar cedo para estudar. E aí eu achei, errando e acertando, tentando, eu encontrei um horário que foi bom para mim, que foi às 3 horas da manhã. E às 3 da manhã eu inicio a minha jornada, né? Todo dia eu começo a estudar, né? Faço os meus estudos, depois vou para o meu trabalho, volto. E aí é que eu comecei também a priorizar o meu sono, a qualidade do meu sono, que antes eu nem ligava para isso, né? Mas hoje, como eu preciso acordar bem, né, muito bem para conseguir absorver, né, todo aquele conteúdo que eu preciso de madrugada, né, ao acordar, eu preciso ter uma boa noite de sono. Então você vê como muda, né? Até os valores, a nossa dinâmica de vida, né? Eu digo até, né, nos valores, o que você está dando importância. Nós éramos jovens, aquilo lá que você falou mesmo, a gente tinha mais disposição, dormia pouco, comia errado. Hoje a gente tem a questão de alimentar saudavelmente, manter um equilíbrio com corpo, mente, né, espírito. E eu queria até conversar sobre isso com você, Michele. Como que você traz esse equilíbrio sendo influenciadora, servidora pública, concurseira, namorada, família? Como que você traz esse equilíbrio para a sua vida sem se cobrar? Eu sei que é difícil, porque a gente já começou a conversa, vocês falando, eu sou a pessoa que mais me cobro. Isso. Mas eu sei que você também tem esses equilíbrios, porque eu vejo seu Instagram muito leve, Michele. Sim. Eu não vejo um conteúdo, uma narrativa pesada, embora seja, porque você tem muitas obrigações por aí. Como que você traz ou você pratica? Como que você busca esse equilíbrio para você também manter? Porque senão a gente cancela, para, né? Trava. Exato. Eu até dividi isso uma vez no perfil, né, do Instagram, um piripaque que meu organismo deu, né, justamente porque eu não estava sabendo lidar com tudo isso, né, com esse meio digital, com meu trabalho, com minha família, com minha vida pessoal, enfim. E aí eu, mesmo querendo
que tudo isso fosse perfeito, e não dá para ser assim, tudo perfeito, né? A gente vai falhar em algum momento com alguma coisa, mas é interessante a gente manter um certo equilíbrio entre essas esferas. Mas a minha cobrança de perfeição em todas essas esferas me levou a uma crise de ansiedade, né? A um transtorno de ansiedade. E aí eu me lembro que o médico falou comigo na época: Michele, olha como você está querendo controlar tudo, porque na época eu não estava acreditando que eu estava passando por uma crise de ansiedade. Eu achava que não, isso aí é uma agonia que eu estou passando, isso aqui eu vou dormir, amanhã estou melhor, não, sabe, assim? Não precisa ser cuidado da forma que o senhor está falando, aquela coisa, né? E ele falou comigo: você está querendo controlar até a sua própria crise de ansiedade. Então, relaxa, se permita a isso, a ela acontecer, né? Se permita a tudo que ela está causando em você de forma psíquica e física também, porque existem, como é que se fala, sensações físicas muito desagradáveis quando a gente passa por uma crise de ansiedade, para Você que consegue ela... compartilhar com a gente, Michele, assim, para a gente entender o que você teve, sentiu? Porque às vezes outra pessoa pode estar sentindo e tá achando que, tipo, é uma fase. Como eu também já tive burnout, eu falei, é uma fase, eu só não tô bem, vai passar. Só que Sim, só te afunda, né? exato, exato. Na verdade, começou com a minha dificuldade de dormir. Ela começou assim, aos pouquinhos, né? Minha dificuldade de dormir. E aí eu fui assim, vou fazer academia. Eu acho que eu preciso, né? Como é que se fala? Trabalhar mais meu corpo para que eu chegue mais cansada e durma. Ajudou um pouco, ajudou, não vou mentir, mas ainda estava com aquela dificuldade, aquela pressão, então quando eu percebi de fato que eu estava, peraí, isso aqui não está normal, isso aqui eu preciso cuidar. Foi quando eu passei 3 dias sem conseguir dormir, acredite. 3 dias sem conseguir dormir. Imagina a minha cabeça, eu não 3 dias, peraí, só pra gente entender. É. 3 dias sem descansar, fechar o olhinho, deitar e descansar? Nada, 3 dias. Eu já estava me achando que eu estava ficando louca, porque eu não conseguia mais pensar em nada, né? Eu estava com um cansaço físico enorme, mas o meu corpo não desligava. Ele não desligava de jeito maneira. Minha cabeça, pensamentos mil, cobrança, trabalho. Eu estava finalizando meu TCC. Eu estava morando longe da minha família, eu tinha que dar conta também, porque eu estava morando sozinha, e eu tinha que dar conta de tudo da minha... Eu sempre morei com minha família, foi o momento que eu rompi isso, fui morar sozinha, então veio algumas responsabilidades, enfim, né, foi um baralhado de coisas, e eu queria que tudo fosse perfeito, né, queria controlar tudo isso, né, engano nosso, a gente não consegue controlar nada. E aí eu acho que nesse momento meu corpo falou, gritou, e graças a Deus que ele gritou, né? Porque eu não sei o que seria de mim se eu ficasse muito tempo com essa cobrança minha. E quais foram os efeitos, né? Eu fiquei sem dormir 3 dias, eu tive efeitos assim de taquicardia, meu coração batia muito forte, a minha respiração era muito, eu não conseguia respirar direito, né? Era uma respiração tipo cachorrinho que chama, né? Curtinha. Eu sentia meu corpo todo tremendo, eu não conseguia raciocinar. E somado a isso, eu estava nos meus primeiros dias, ou primeiro mês do meu trabalho. Então, lá no trabalho, eu tinha que conter tudo isso. Quando eu chegava em casa, eu desabava, sabe? Eu falei assim, pô, já vou chegar no meu trabalho novo apresentando isso, eu não posso.
Então, pensa, enfim, né? E em E casa eu tô vendo, avalanche, Michele, já tô até vendo. Tô não, sentindo daqui a pressão de você se foi, demonstrar, apresentar, tipo, sou competente para estar aqui, gente. Tá acontecendo um monte de coisa exato. lá atrás. Exato, né? E aí eu ainda achando que isso aí não, isso aí é porque eu tô passando, é porque meu primeiro, o trabalho, é porque eu tô morando sozinha agora, é porque isso, sempre me dando justificativas para isso. Aí quando eu vi que realmente eu fiquei 3 dias sem dormir, eu falei, isso aqui não é normal, né? Eu não tô conseguindo nem raciocinar direito, eu vou no médico, né? E eu fui por emergência, porque eu estava, né, tremendo, eu estava achando que eu estava meu coração ia parar e tal. E aí o médico falou, olha, fez exames, né, em mim, falou, olha, você não tem nada, graças a Deus, né, fisicamente falando, seu coração não tem nada, mas está passando por algum problema, né? E aí eu falei para ele, né, uma rotina nova que eu tô tendo agora, que eu tô tendo que administrar, e aí eu acho que isso pode estar, né, eu tô me cobrando muito. Ele, olha, né? Eu acredito que isso seja uma crise de ansiedade. E aí ele me indicou um profissional, e eu fui nesse profissional, conversamos, e aí eu comecei, né, um tratamento para que, inicial, claro, assim, vamos tratar esse sono, porque você precisa dormir, minha filha. Ele falou, você precisa dormir, tá? Então, vamos cuidar, né, desse seu sono, vamos cuidar dessa sua ansiedade, dessa sua cobrança, né? Isso. E aí, o que me ajudou demais foi a terapia, né? A terapia, ela foi fundamental, claro. Eu tive que tomar psicofármacos no início, né? Porque já estava uma coisa química que precisava ser ajustada, tá? Mas foi um tratamento breve, graças a Deus, como ele achou, foi um início, né? Se eu negligenciasse isso, talvez, né, eu precisasse de uma coisa maior, mas a terapia, ela é fundamental. E foi aí que eu fui percebendo, né, que essa cobrança, esse querer que tudo saia naquele roteiro que a gente colocou na cabeça, não vai sair muitas vezes, e tudo bem, enfim, aprender a também conciliar com você mesma, no sentido de que não seja tão cruel com você, porque você não conseguiu algo que você colocou como meta. E aí, até hoje, né, a terapia tem me auxiliado nesse processo. Então, vamos só finalizar a pergunta, porque no meio da pergunta de você falou do como é meu estudo hoje, né? Eu vim com esse assunto, né? Mas só para te Não, na fechar. verdade eu te perguntei como que você consegue manter o equilíbrio, porque você tem Ah, muitas funções. isso. Eu te Então, falo isso porque tem pessoas que têm 2, 3 obrigações e falam, nossa, não consigo fazer nada. Na verdade, é isso. falta de planejamento, né? Isso. O planejamento, ele ajuda muito na gente, né? Eu falo do próprio estudo, né? Eu prezo muito por esse planejamento, mas também contando que ele pode não dar certo e a gente vai reajustar essa rota no meio do caminho, né? Em Essa é a tudo. nova Michelle. Essa é Exato. a nova Michelle, que É tá a tudo bem a gente Michelle, ajustar. é a Michelle terapeutizada, sabe? Que teve que aprender isso, né? Lá na raça, o corpo E não, eu já vou quero gritar. saber aqui, já vou até te falar a próxima pergunta. O que que você aprendeu com essa crise de ansiedade? Então, fala aí como é que você faz o seu equilíbrio de vida social, trabalho, Sim, família, como que sim, você hoje lida com isso? O que que você realmente aprendeu com essa crise? O que que você realmente falou? Daqui, por exemplo, esse ajuste, igual você falou de planejamento, a Michelle de antes, não, ela ia ser rigorosa, categórica, né? Cirúrgica, se eu falei que eu vou fazer aquilo é porque eu vou. A Michelle de hoje é, pera, não vou dar conta talvez, vou ter que planejar um outro dia, mas irei fazer. Pelo que eu entendi meio que isso, né? exatamente. Foram 2 coisas muito importantes que eu aprendi, né, com essa crise, né, de ansiedade, foi o fato de eu ter essa ideia de que
não temos condições de controlar absolutamente nada, esse controle ferrenho, esse controle ali, sabe? Mesmo a gente planejando, né, essa organização sendo necessária, algo da vida, né, pode fazer, ou então seu, pode fazer com que você não consiga seguir à risca esse plano, esse seu trajeto, mas você pode traçar uma nova rota e continuar, não perder ali, porque assim, a ideia que eu tinha antes era assim, não consegui aqui, porque eu começava também, insistia nessa organização, enfim, eu falei, não, peraí, se eu não estou conseguindo fazer dessa maneira, deixa eu ajustar de uma outra maneira, para ver se dessa forma eu consigo melhor fazer, desempenhar tal coisa, né? Então, ser mais flexível, o que antes eu era mais inflexível. E outra coisa também que eu aprendi, e eu digo isso não só, né, na questão da, da, da crise, né? Eu cometi muitos erros, né, durante esse meu percurso de concurseira, né? E um dos meus maiores erros, eu não tenho ele como arrependimento, sabe? Porque eu acredito Um que errar. aprendizado, né, Mi? Oi? Um aprendizado, a gente pode colocar assim, é um Exato. aprendizado. Eu acredito que o errar é nosso, é humano, né? Nós vamos errar sempre, sempre. Não tem jeito, a gente vai falhar com alguém que a gente ama, talvez a gente vai dizer alguma coisa que talvez machucou, sabe? A gente vai errar, a gente vai não passar numa prova de concurso e perceber que errou uma besteira e sabe? Então a gente vai errar sempre, não tem jeito. Esse percurso da vida a gente vai errar sempre. E trazendo para o concurso público, né? Uma das coisas assim que eu errei muito no início foi justamente essa ideia de também, né? Não me acolher, não me acolher nos momentos em que eu errei, nos momentos que eu tracei um planejamento errado, né, e que eu estava repetindo assuntos estudados, eu falei, meu Deus do céu, não, eu não vou conseguir nunca isso aqui, fazer dar certo. Errar numa prova de concurso, assuntos que eu estudei, que estavam na minha cabeça, mas por um nervoso, né, natural ali meu, de ser humana, de desempregada, de estar ali achando que era a prova da minha vida, sabe? Que é outro conceito que eu tenho hoje. Eu acredito, Michele, que você devia falar com você da pior maneira. Exatamente. Coisa que se outra amiga sua tivesse passado por algo parecido, você é o quê? Tá tudo bem. Na próxima você vai melhorar. Isso. Eu conversava comigo totalmente diferente de como se uma amiga minha estivesse passando por a mesma situação. Amiga, peraí, isso aí é só mais uma prova de concurso, né? Você não vai desistir porque o seu sonho está sendo alimentado dia a dia, né? Você percebe que você vai conseguir, que é o meu caso, vamos supor, né? A Michele ali, falando com a Michele, né? Você tem na sua cabeça, piamente, que a forma de você mudar a sua vida vai ser pelos estudos, não tem jeito, não tem outro jeito. Então, você vai insistir nisso até passar e entrar nessa zorra, tá? Então, você você vai errar nesse trajeto com algumas questões, com cursos que você comprou e que de repente não era o mais adequado para você, porque ele estava muito elevado. Eu deveria ter um curso mais básico agora, para depois eu ir escolhendo um curso que aprofundasse mais o assunto, e enfim. Então, eu aprendi nesse percurso, né, de concurseira, e aí eu queria que neste momento, né, as pessoas que assistam, né, que estejam assistindo esse vídeo, aprendam quanto mais rápido, melhor, né?
da gente ser mais conciliadora com a gente se acolha neste momento, não seja É a sua, difícil, né, amiga? não ser a sua maior algoz, porque em boa parte deste processo eu fui a minha maior algoz. A minha família, porque assim, eu recebo muitas mensagens, eu acho que é porque como eu relato muitos fatos, né, da vida, enfim, eu reflito, e então as pessoas se sentem um pouco à vontade de relatar o que elas estão passando. E às vezes é uma dificuldade. E eu acho assim, eu às vezes assim, eu me emociono muito, porque e agradeço também assim, como é que aquela pessoa que não me conhece, sabe? Fala de uma intimidade, de uma coisa tão vulnerável dela para mim, sabe? Assim, para desabafar, para ser escutada, para de repente eu passar ali uma mensagem para ela que acolha ela. E eu faço questão de fazer isso, sabe? Com todos que fazem isso comigo. Então, eu recebo muito feedback, das vezes a família cobra demais desse concurseiro, sabe? Cobra porque a pessoa não tem um emprego, está sendo bancado pela família e acham que está Existe uma passando do... diferença entre cobrar, né, e você se motivar. Ela pode ser uma linha bem tênue, né? Porque Sim, você não pode deixar de se motivar também. sim, E as outras pessoas precisam também te motivar. Você tem uma rede de apoio, pelo que você está me falando, dos seus seguidores, das pessoas que se conectam com você, vão lá e também compartilham coisas delas. Mas elas não têm ninguém que preencha o copinho delas de motivação. E exato. também, quando elas se cobram muito, é igual que você falou, você não está sendo sua melhor companhia. Ao invés de você se motivar, você está excesso de cobrança, essa disparidade. Seria um erro do concurseiro, Michele? Sim, total. É um dos maiores erros da gente. Eu não digo nem, eu falo assim, é pior do que um material mal estudado, né? Porque a gente mexer com o nosso psicológico, mexer com nossa autoestima é complicado demais. Você não vai ter aquele ânimo para você se sentar na sua cadeira e dizer aqui, hoje eu vou aprender tal assunto. Hoje eu vou sentar e ler esse PDF e saber o que é controle de constitucionalidade, os detalhes, fazer questão e ter essa segurança em si mesma, sabe? Então, quando você tem essa cobrança muito forte e essa falta de acolhimento de si mesma, isso se torna muito, mas muito. Isso toma uma força. E você não consegue aprender, não consegue estudar, e muitas vezes tem gente que desistem do concurso público por conta disso. Então, quanto mais cedo a gente aprender e ter como hábito, né, esse acolhimento e dizer, olha, tá tudo bem você acontecer isso, vamos só ajustar aqui alguma coisa, mas assim, ele é muito bom também reforçar que tá tudo bem, mas a gente não confundir com acomodação, tá? Porque isso é importante. Ah, tá tudo bem e a pessoa se acomodar, tá? Não é isso. Existe uma diferença de você se acolher, dar um tempo e voltar e se acomodar. Então, Legal. é uma coisa sutil, pode acontecer, mas é bom a gente se perceber nesse aspecto, né? Tem algo de fuga, eu colocaria, ou então, para manter o equilíbrio, sei lá, uma academia, uma corrida. Eu vejo que você faz trilha também. Você gosta Isso, muito de ter o contato com a natureza, suas séries e novelas que eu falei que, filmes, aliás, né, que você sim, sempre recomenda. Eu acho que esse é o momento de, né, se desacelerar-se e depois voltar a caminhar. Seria isso? sim, sim. Alimentar de prazeres que, de repente, a gente se abstém nesse momento, tá? Porque a gente tem um propósito aqui, ou diminui, né? É, para se alimentar, né, dessas coisas, ou então de um contato. Uma coisa que eu, assim, quando eu morava no interior, eu fazia muita corrida,
E quando eu podia viajar, ia para a Chapada Diamantina, né? Que é bem próximo. Então, a conexão com a natureza, sabe, mudou totalmente a minha mente, sabe, assim, de sermos tão pequenos em relação a essa imensidão que é o mundo, e o quanto importante é essa força da natureza em nossa vida, né? Então, isso me alimentava aqui, lá quando eu morava no interior. Aqui, quando eu estou na minha cidade, Salvador, eu sempre amei o mar, sempre, eu sou litorânea, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito é ver o pôr do sol e tomar banho de mar. Então, em momentos bem como esses, assim, de baratinada, sabe? Porque vai acontecer, por mais que a gente aprenda um pouco e tenha noção o que é necessário fazer para ter um equilíbrio melhor nessas esferas, vai ter um momento que vai desequilibrar. Não se engane com isso. Vai ter um momento que vai desequilibrar. Então, o que é que eu preciso saber, né? Que eu vou dar esse timing e eu vou me fortalecer. Tem gente que se fortalece, vou ficar com minha família, vou ficar com meu amor, então não tem isso, é meu amigo, é uma conversa com um cafezinho, uma conversa terapêutica com aquele amigo seu, é um banho de mar, é ver o pôr do sol, seja lá, é ver uma série interessante, é um bom filme. Então, tudo isso, né, faz com que a gente se desconecte com essa obrigação aqui nossa, que de alguma forma não está dando certo, e depois volte de uma forma mais leve e melhor, né? Legal. Você falou dos erros, né, que você fazia e mudou, e eu vejo também a sua alteração, a sua modificação, a sua percepção de como levar a vida e a esses pequenos ajustes. Falando das duas Michelles, a influenciadora e a Michelle concurseira, o que você poderia deixar aqui de dica? Quais foram os erros que você daria um alerta para as pessoas não fazerem como influenciadoras, as pessoas que estão começando aí trabalhar com parcerias, fazendo permuta ou por meio de pagamento, que você identificou, assim, gente, isso aqui não vai dar certo. Uma dica que você já passou e falou assim, olha, eu daria essa dica. E para o concurseiro, uma dica também de erro, assim, olha, já passei por isso, às vezes, sei lá, estudar 1.500 horas, um exemplo, aqui não vai dar certo, pelo menos para mim não deu, mas eu deixo aqui como dica. O que você daria para essas duas pessoas, a Michelle influenciadora e a Michelle concurseira? Michelle concurseira, a gente, quando eu recebo muita pergunta de concurseiro que está começando, e a primeira pergunta que eles fazem é: quantas horas você estuda por dia? Achar que essas horas são cruciais, vamos bater tantas horas por dia é crucial para o concurseiro, enfim. Não é isso, não é isso, tá? Não. Você, com o tempo, vai descobrir qual o tempo de estudo que seu organismo vai conseguir para estudar e absorver os conteúdos, porque não adianta estar aqui sentado estudando horas e horas e chega um momento que você já não está entendendo nada, ou então não está achando que está rendendo, mas não está rendendo, e só porque tenho que bater, vamos supor, 8 horas por dia, tá? Não tem isso. Eu acho que as pessoas, é por isso que eu nunca falo. Desde o início quando eu criei o Instagram, eu nunca falei quantas horas de estudo eu fazia, porque eu não queria fazer com que aqui algumas pessoas que estavam iniciando e que não tinham essa percepção falasse: olha, se eu não conseguir as horas que Michelle está conseguindo, e ela conseguiu hoje ser servidora, eu não vou conseguir estudar e passar e ser servidora. Então, eu nunca falei. Até hoje eu nunca falo para ninguém quantas horas de estudo eu faço por dia, porque eu tenho esse pensamento, tá? Então, eu acho que cada um tem o seu tempo de estudo.
E quem vai perceber é ele. Então, olha, começa aos poucos. Começa aí com 2 horas ou 1 hora e vai evoluindo. O seu corpo vai aos poucos, né, treinando e vai conseguir. E quando você quase se uma sentir... academia, né? Exatamente, uma academia. Exatamente. E quando você... fica atento, porque quando você perceber que está cansado, aí sim, esse aqui é a quantidade de hora que eu tenho que estudar por dia, entendeu? Então, eu acho que isso seria uma ótima dica para quem está iniciando, né? Além, né, de querer estudar o mundo, tudo ao mesmo tempo, né? Não dá. Eu acho que o início dos estudos, ele tem que ser formado por uma base, né, que nós chamamos de bloco, que caem em praticamente todos os concursos. Quais são as matérias que caem em todos os concursos? Constitucional, administrativo, matemática, raciocínio lógico matemática, português. Então, você tenha uma excelente base nessas 4 matérias. Então, se eu disser hoje para uma pessoa, vamos supor, um sobrinho meu que está pedindo uma quiometria, me dê aí uma orientação em relação a isso. Eu vou dizer para ele, olha, comece a estudar com essas 4 matérias, faça uma excelente base nessas 4 matérias e, a partir daí, você vai agregando outras matérias. Porque esse bloco, ele sempre vai estar em todos os concursos. Então, são 2 coisas que eu falaria para um iniciante, tá? Além daquele acolhimento que nós temos que ter nas rotas que vão dar errada, nas reprovações, nos seus erros, né? Não, tenta não ser... Eu sei que é difícil, não é fácil falar aqui, é mais fácil, né? Talvez eu passado por tal experiência tão dramática da minha vida, também hoje eu tenho uma noção melhor de lidar com isso, mas existe uma galera aí desempregada que existe a urgência, né, de financeira. Então, imagine estar lidando com essa urgência, né, do financeiro ao mesmo passo do estudo. Então, qualquer falhinha ali, é natural a pessoa ter uma reação muito dura com ela mesma. Então, não é fácil, mas tenta exercitar isso da melhor maneira e quanto mais no início, melhor, tá? Isso é a Michelle, né, concurseira. Quanto a Michelle influenciadora digital, você fala assim, né? Eu acho até uma... É sério, eu não estou brincando. É uma coisa que eu acho que como é que se fala? Eu não me vejo assim, tá? Esse termo. Ah, você só tem quase 50 mil seguidores? Não sou uma influenciadora. Porque, na verdade, as pessoas que estão lá, elas são extremamente conectadas com você. Sim, Então, é verdade. é uma história aí que você está contando para elas, tanto a sua questão de concurso quanto até suas vivências também, seus gostos, de uma forma ser influenciadora digital, né? E o que também eu acho interessante é você utilizar essa voz ativa para o bem, né? Então, Sim. Passar valores e princípios muito bons para que isso seja melhor disseminado na sociedade. Mas tem algumas pessoas que estão lá que às vezes não têm o tanto de seguidores que você tem e podem também estar prestando concurso ou não, mas querem trabalhar como influencers nas suas cidades, no seu segmento, mas estão meio perdidas. É o que mais tem, Michelle, gente, como que eu faço, como é que me ponho, qual que é o conteúdo, como eu me expresso. E o que você, passando por essa construção de 50 mil seguidores, você falou assim, gente, pensar assim errado. Ou então, não é por aí bem isso aí, sabe? Vamos desmistificar a ideia de uma influenciadora digital que é a rainha da cocada preta, que às vezes não é. Conta esse erro, ou que as pessoas não deveriam fazer.
Né? É isso. Eu acho que é um peso, assim, influenciadora digital. Ok, tudo bem, né? Tem pessoas realmente que me buscam, né? Para algumas opiniões, que estão lá assistindo e que falam, poxa, Michele, eu fiz isso porque você falou sobre isso, né? Produtos são adquiridos porque eu tive uma experiência bacana e acabei divulgando e acabou também sendo adquirido por pessoas que estão aqui, né, que estão no perfil, mas o que eu mais acho, porque eu acho que a minha resposta vai diante como tudo isso iniciou. Eu iniciei o perfil do Instagram, né? Acho que a resposta vem disso, dessa construção, né? Na pandemia, né? Estávamos na pandemia, eu estava desempregada, sem renda nenhuma, final na faculdade, a faculdade suspendeu também a aula, porque por ser pública, né, tem algumas restrições, porque muita faculdade voltou, mas de forma online. Mas a instituição pública tem os seus limites, suas limitações para fazer uma estrutura, né, de EAD. Então, a UFBA ficou praticamente um ano sem aula, né? Praticamente o ano todo, né? Então, estava sem faculdade, sem trabalho, né? Enfim. Eu falei, gente, e aquela agonia toda da pandemia, todo aquele medo, toda aquela fragilidade, ali vimos o quanto somos frágeis, ali revimos muitos valores, né? E eu só pensava, meu Deus, eu não quero me formar e estar desempregada. Era a única coisa que aquilo batia na minha cabeça, né? Além do todo aquele contexto que a gente estava vivendo. O que é que eu posso fazer aqui em casa? Eu estou com todo o tempo do mundo, né? Aqui em casa. Falei, bom, eu já seguia alguns perfis de estudo aqui de concurso público, tá? Alguns não, alguns muitos, né? Inclusive me inspiraram alguns aqui, como a Dani Concurseira, a Capixaba também, algumas aí, né? Que eu gostava muito de assistir, né? O que elas colocavam de conteúdo. E aí eu falei, não, eu vou estudar para concurso público, porque eu já tinha estudado antes, né? Já tinha feito algumas provas e viajado, inclusive, o Brasil para ir em algumas provas. Mas mesmo sem perspectiva de concurso, eu vou estudar o que eu falei. Qual é o bloco necessário para isso, né? É matemática, português, constitucional, administrativo. E como eu já estava avançando em matérias, então, vou estudar para trabalho, vou estudar processo de trabalho civil, essas matérias que eu já estava avançando. E aí, vou criar um canto de estudo. E aí, ó, fiz uma mesa de estudo, né? Eu já tinha uma mesa de estudo, mas eu quis fazer daquela mesa, né, daquele ambiente, um ambiente que me inspirasse, que eu acordasse e eu falei, meu Deus, agora eu vou para esse ambiente aqui estudar. Então, eu gosto de cor, vou colocar um quadro aqui, sabe? Eu gosto de papelaria, vou colocar uns cadernos coloridos aqui, eu gosto muito de caneta. Então, eu fiz assim, sabe, um ambiente que me desse um gatilho, olha, acordei, tomei meu café, sentei, mas me dessem gatilhos, né, bacanas, para que eu ficasse naquela cadeira ali boas horas do dia, né, já que eu estava livre. Então, eu fiz toda essa ambiência, né, e passei a estudar. Então, eu falei, agora eu vou ficar mostrando a minha rotina. Eu quero mostrar a minha rotina, porque também isso me inspira. Eu quero ver ali no final do dia algum conteúdo meu, né? Eu estudando, é uma time-lapse, é uma foto de um meu cantinho que eu fiz com todo bonitinho para mim, sabe? Então, isso começou foi isso que me fez a criar o Instagram. Tanto é que eu nunca mostrei o meu rosto.
Depois aí, agora, não tem menos de um ano, né, que meu rosto foi mostrado no Instagram. Eu nunca mostrei o meu rosto. Quando eu chamei você para conversar, você não mostrava o rosto. Exatamente. Ela era outra imagem, para quem não conhece o Instagram da Mi. Isso. Ela tinha a primeira imagem do perfil dela, uma moça rosa, uma moça e o fundo rosa. Isso, exatamente. Hoje já é diferente, hoje já ela já se coloca, adora, faz live não, faz story falando, conversando. Então foi também um amadurecimento da influenciadora Michelle de confiança. Exatamente, exatamente. Então, aquele início, né, era aquilo, era um perfil anônimo, né, mas qual era ali o foco? O foco era o estudo. O principal personagem do perfil era o estudo, era a minha rotina e o meu estudo, não tinha outro. Então, o que eu fiz? Só mostrava a minha rotina. Gente, quando saiu, estava com a especulação, a Carla Gabola sempre fazendo as suas anúncios, né, certeiros. Ela é quase a mãe de nada, né? Previsão. Né, quase a mãe de nada do concurso, dos concursos públicos, né? A previsão aí de sair o edital do TJ do São Paulo. Falei, gente, é o maior tribunal do Brasil, eu vou fazer esse concurso para ter, né, um norte, eu quero estudar para alguma coisa. E aí não ficar viajando, estudar para quê? Não, vou fazer, se é esse que vai abrir, eu vou estudar para esse. E aí eu foquei no TJ São Paulo, logo no início. E aí foi, gente, eu estou fazendo esse curso, aí mostrava o curso que eu fazia, mostrava qual era a matéria que eu estava estudando, lei seca, enfim, era a minha rotina. E aí, isso foi tomando, né, uma proporção inesperada. Por quê? Porque, inclusive, né, no início, o meu maior público é de São Paulo, acredite, né? Eu nordestina, mas o meu maior público é do Sudeste, né? São Paulo e Rio. Isso diz muito em mim, porque se você está compartilhando uma rotina de estudo, a gente vê claramente que o pessoal do Sudeste, São Paulo em si, está muito mais conectado com esse conteúdo. Ou seja, a gente consegue ver que, embora você seja da Bahia, do Nordeste, as pessoas ainda não estão conectadas com a rotina de estudo. É meio ruim, eu acredito, né? Mas sim. Sempre fica um insight aí, né? Exatamente. Isso aí é mais... inclusive, até uma vez eu vi até não sei se foi um podcast que falava que o nordestino, ele tinha uma coisa muito mais voltada para o estudo do que o sudestino. Mas, enfim, né, uma questão aí que a gente pode falar aí depois. Aí, o que acontece? O meu maior público era São Paulo. E eu falei, meu Deus, São Paulo aqui comigo, sabe? E aí foi crescendo. Como eu marcava muito o curso porque eu fiz uma pesquisa muito grande na época, outra coisa que eu também indico para a galera que vai iniciar, né? É o quê? Você escolher uma área, qual é o concurso, né? É a área fiscal, é a área policial, é a área de tribunal, depois disso, qual é o órgão, e aí, a partir daí, montar e buscar suas ferramentas de estudo, né? Então, eu pesquisei muito qual era o curso, porque eu já estava com pouquíssima grana, então eu tinha que comprar um curso que eu achava que seria mais adequado para aquela banca, que na época era a VUNESP, e entendia bem do TJ São Paulo. E aí eu pesquisei muito, vi muito Instagram, vi muita gente de resenha do YouTube, dos aprovados, eu vi muito depoimento de aprovado, e eu falei, comprei um curso, né, um curso específico da região, até de lá da região, é um curso de médio porte, mas é um curso especializado VUNESP TJ São Paulo. E aí eu marcava muito quando eu estava estudando, eu marcava esse curso. E aí, do nada, eu recebo uma mensagem, né, no meu Instagram, no inbox. Primeiro ele botou, bom dia, Michelle, tudo bem? Bom dia, perguntou meu nome, porque eu não falava meu nome na época.
E aí eu queria conversar com você, uma possível parceria. Eu falei, meu Deus do céu. E aí mandou um áudio para mim. E aí, quando eu ouvi o áudio, era o meu professor. O professor que eu estava estudando, que era dono do concurso, do curso, falando comigo. Eu falei, meu Deus, eu falei, minha mãe, eu não estou acreditando aqui. Que professor está falando comigo? Aí eu falei Nessa para época, você ele, já tinha quantos seguidores, Mi? Você chega a lembrar? Mais ou lembro, menos. lembro, eu tinha por volta de 8.000 seguidores nessa época. Nessa época eu tinha volta de 8.000 seguidores. E aí eu falei, minha mãe, meu professor, dono do curso falando comigo, e ele propôs uma parceria comigo. Foi a minha primeira parceria, né? E aí eu achei assim tão legal, bacana, que eu aceitei. E eu aceitei por quê? Esse modo meu de trabalhar com empresas, né, assim, que me buscam, né, ela nunca mudou desde o início, tá? Normalmente, por que de primeira, vamos supor, por que de primeira eu aceitei ele? Porque era a minha rotina. Eu não ia sair da minha rotina. Eu não ia ter um trabalho de criar um conteúdo para mostrar, sabe, as pessoas aquele serviço, porque eu estava ali tete a tete diariamente com ele, né? Então, para mim seria muito fácil ligar a câmera, mostrar, ó, tô fazendo isso aqui, ó, olha as ferramentas do site, isso, aquilo, outro e tal. Seria o natural do que você já estava fazendo. Exatamente. Então, foi minha primeira parceria, foi a partir daí que deu um boom, né? O perfil deu um boom com essa parceria, né? Vice-versa, porque o perfil deles também cresceram. Eu me lembro disso, que eles conversaram comigo, né? Que o perfil deles também cresceram bastante, principalmente a galera daqui, dessa região aqui, da minha região, porque não conheciam eles lá, né? Então, foi uma troca, né? O São Paulo veio para mim e o Nordeste foi para eles, né? Porque um curso EAD, qualquer pessoa pode estudar de qualquer lugar do Brasil. E aí ele foi, ambos, né? Ajudaram um ao outro. Eu ganhei dinheiro, né, com isso. Eu fiquei bem, eu falei, meu Deus, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui, né? Aí você ainda não se vê como influenciadora. Você falava, aqui é uma parceria que eu estou fazendo Isso aqui. minha rotina de estudo, tô ganhando um dinheiro, e era um dinheiro até bacana, assim, sabe? Que eu falei assim, jamais imaginaria que agora eu aqui tô com 8.000, e aí eu cresci, fui crescendo, posso estar ganhando esse dinheiro aqui, que foi me ajudando com as viagens, né? Foi me ajudando com outros materiais que eu pude comprar, fui ajudando eu comprar o quê? Uma impressora, né? Eu fui investindo tudo no meu estudo. O que eu comprei um celular melhor, que eu falei, não, Falando sobre diga. parceria, me conta um pouquinho, Michele, esse professor chegou até você, mas existiu alguma outra publicidade que você fez, que você partiu da sua pessoa, falou assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, faz sentido ter essa marca, ter essa empresa, ter esse curso junto a mim? Algo estratégico, você já chegou a pensar nisso? Sim, sim, já teve, sim, eu já conversei, eu mesma tive a iniciativa, né? Mas isso já estava, não foi no início, tá? No início eu achava que eu não poderia, não tinha condições de fazer isso, tá? Mas depois de um tempo que eu já tinha alguns seguidores, né? Já estava nos 30 por aí, né? Eu tinha alguns serviços que eu achava bacana eu agregar aos meus estudos e eu queria fazer, achava interessante trabalhar, né? Mostrar também, divulgar, porque eu, de alguma forma, conhecia aquele produto, aquele serviço também, e iria ajudar no sentido que quem está estudando para tribunal, como eu estou estudando, vai ajudar essa galera também, né? Alguns eu recebi não, né? Outros eu consegui, né? Outros trabalhou curto tempo, outros eu tenho até hoje. Então, né? Foi assim, foi essa experiência, né? O que importa, Mas Mi,
também passar para essas pessoas que estão começando como influenciadoras dessa própria iniciativa que você teve. Porque muitas esperam que as pessoas venham até nós, né? Só que também precisa de você ir atrás também, como você mesmo fez. Eu também acredito assim, o fato de você ter mais seguidores não te impediria de ir lá atrás de você ter ido atrás, é que talvez não tivesse essa confiança que você tem hoje. Isso, exato. Talvez seria um erro que a gente poderia colocar lá. Qual é um erro de um influenciador? Achar que ele não pode ir atrás da marca. Porque ele pode. Verdade. Verdade. A gente pode sim, a gente pode. Até porque essas empresas, né, eles, não sei bem, mas eles também procuram as pessoas dos perfis, né, os influenciadores, que tenham algum significado para eles também, que combine os valores também, não só a questão de utilizar o material, mas essa pessoa tem a ideia, essa questão da motivação, do foco, do sonho de manter, tem essa vibe mais, ou é mais, enfim, eu acho que também eles procuram essa afinidade, alguma coisa afim. Sim. E isso, às vezes, independe de número, né? Tá, o número pode contar um pouco, mas não é tudo, né? Não é tudo. Agora, deixa eu perguntar para você como influenciadora. As pessoas, quando conversam com você para fechar parceria, elas mostram o que elas buscam, o que elas querem. Troca um pouco mais de ideia com a gente, para as pessoas entenderem como que é um fechamento de parceria, como que acontece por trás dos bastidores. As pessoas entram em contato com você, explicam o que elas querem, o que elas buscam, quais são os resultados, ou não, simplesmente fala assim, fecha uma parceria, como é que acontece essa magia? Porque tem gente que não sabe, Mi, conta um pouquinho pra gente, como é que funciona. Elas entram em contato com a gente, né? Como eu não tenho um e-mail disponível no meu perfil de contato, então todos os meus contatos são feitos via inbox, depois que a gente passa para o e-mail ou então para o WhatsApp. E nesse momento eles primeiro perguntam: você faz parceria, né, com esse tipo de serviço, né, enfim. E aí eu de cara eu vejo o produto, né, eu vejo o serviço, e aí se for algo que não combina, não, ou então assim, não é uma coisa que eu utilizo, não é uma coisa que eu acredito, não é um serviço que eu de alguma forma conheço e que não é tão bacana para mim, né? Idôneo, né, Mi? Exato. Eu digo, né, que no momento, não estou fechando parceria, né? Enfim, né? Eu acho que é importante a gente ter essa relação de educação, né? De gentileza, mesmo que você, né, não acredite tanto naquilo, ou então não goste, né? Os valores não batem com os seus, enfim. Eu acho que a gente tem que manter isso, e isso eu gosto de ter com todos eles. Quando eu percebo que é uma coisa que vai me ajudar, né, vai agregar ali na minha rotina, seja um produto, seja um serviço, eu já fico animadona, né? Mas aí, mesmo animadona, né, eu quero conhecer esse serviço. Porque se for a maioria assim que veio até mim, eu não conhecia, enfim, a plataforma, vamos supor, instituição de ensino, ou então um produto eu não conheci, eu nunca testei, né? Então eu sempre converso, olha, eu posso ter acesso, a gente pode começar no sentido de eu ter acesso ao seu serviço, né, seja ele de aula, ou seja de ferramenta de estudo, questão, ou então legislação, enfim. Ou o produto, vocês podem enviar para mim, né, que eu vou conhecer o produto, eu vou passar um tempinho com ele, e aí a gente fecha ou não, né? Você aceita dessa maneira, né? Mas isso é Michele, né? É uma coisa que eu tenho, eu prefiro dessa maneira, né? Porque ele é a sua postura, né? Eu acho que diz muito sobre a transparência que você quer manter com as pessoas que te seguem. Para mim é muito visível isso. Exatamente. Eu quero mostrar a minha real ideia daquilo, né? E aí, numa dessas, né?
eu provei e achei que não dava para mim, no sentido de eu utilizar aquela ferramenta, ou então achei aquela ferramenta um pouco aquém, ou então o suporte para o aluno, eu achei que não foi o adequado, porque eu prezo muito isso em relação, porque como eu também, eu sou aluna, né, eu acho que não basta só o produto, né, não basta só o serviço. Como é essa relação, né, de suporte para o cliente, o concurseiro, o comprador em relação a isso, né? Então, quando eu percebo algo desse tipo, também eu não gosto e também eu não dou andamento a essas parcerias, tá? E aí, as que dão certo, né? Que eu percebo aí que dão certo, eu inicio, né? Já venho com uma experiência, vamos supor, um produto, já estou ali, já tenho uma experiência com ele, né? Então aí eu já falo com mais propriedade. Eu gosto muito de explicar o produto, o que é aquilo, qual é a função, né? A composição, se for um produto, né? O serviço, né? O que é, como é que pode ajudar a gente na nossa rotina de estudo. Então, para que eu tenha uma segurança, né? Para dialogar com quem está ali me escutando, né? Dialogar é ótimo, né? Porque eu estou ali só falando, mas para chegar a mensagem, né? Para quem está ali me escutando, eu preciso ter uma segurança na minha fala. Então, para isso é preciso conhecer. Então, eu sempre faço dessa maneira, né? E aí vem, né? Essas parcerias, tem algumas que têm um tempo limitado, tem outras que não, olha, o prazo é 1 ano, mas pode ser renovado, então o prazo é 3 meses, mas pode ser renovado, ou então é uma coisa pontual, né? Eu tenho aquelas parcerias que é só uma divulgação pontual. Olha, Michelle, eu quero que você divulgue tal evento por valor X e tal, faça dessa maneira, tal, tal. E aí é uma coisa que eu já conheço. É um curso que eu já conheço. Eu só vou divulgar um evento, só vou divulgar um curso novo, eu vou divulgar, enfim. E aí é só aquilo e acabou, né? Então, também eu faço né, essas divulgações também. Acho que é assim. E eu continuo com os produtos, né, que eu normalmente divulgo. Eu tomo no Drops, Você é o, consumidora daquilo que, na verdade, você divulga, né? Isso é tudo, muito real. tudo, real, real, real mesmo, Dá sabe? para Falo, ver olha, tá ali. Pela funcionando, tá me constância ajudando. até, né? Exato. Até porque, ali, para mim, isso é fundamental. Por quê? Porque eu não tenho tempo, sabe? É uma Volta aquela estratégia. Michelle, gente. 3 da Hã? manhã, tá? Então, Exato, eu não assim, tenho vamos. tempo. Eu não tenho tempo para parar parte do meu dia para bolar um conteúdo, para bolar, sabe, como é que eu vou dialogar com o pessoal. Não. Então, como é que Michelle, que tem essa vida, que tem, né? Acorda às 3 da manhã para estudar, trabalho, dorme cedo, tal, tem que necessariamente fazer parte da minha rotina e necessariamente eu utilizar. Então, é o que eu estou usando aqui nesse momento, eu vou ali para divulga, é muito mais fácil para mim, né? É muito mais real. Eu acho que é a melhor propaganda é essa. E funciona, né? Mi, a gente está chegando ao final da nossa entrevista de hoje e eu Uhum. gostaria de fechar com uma pergunta para a gente deixar uma mensagem para todo mundo que te acompanha, seus seguidores e aqui o pessoal do meu canal. Quem é a pessoa ou qual foi a pessoa, se existe uma pessoa que você se identifica, que você admira ela e serve como uma fonte de motivação para você também? E, por fim, qual é o legado que você quer deixar como influenciadora nas redes sociais, já que a gente tem aí o direito das coisas, né? Onde é que tudo que a gente coloca na internet, ela tem uma permanência ad eterno, mas, enfim, Uhum. como que você quer ser lembrada? E se você quiser também deixar aqui no final os seus canais, como que as pessoas podem te encontrar. Como inspiração, né, de uma forma assim, de concurseira, né, de buscar, né, o sonho de essa vida de concurso público,
né? Eu tive uma pessoa que, quando eu passei por aquela fase, né, que eu falei no início, que meu pai perdeu o emprego, eu vivi na casa de minha tia, né? Meus pais moravam em uma casa específica, que foi cedida por uma tia minha, e eu morei com outra tia, né? E essa minha tia, minhas primas moravam lá, né? E acredite, eles não são de sangue, né? São pessoas assim que é, é, consideração, mas que é uma família que, para gente, para minha família e vice-versa, é mais família do que, sabe, muita gente, né, que faz parte, né, do meu sangue, porque é uma família que nunca saiu de perto da gente, desde quando a gente, né, estava lá até aqui, né, embaixo, nunca largou a nossa mão, muito pelo contrário, né, nos ajudou e nos impulsionou. Então, é uma gratidão eterna que nós temos, né, a essas pessoas, né, eles são anjos, enfim, na nossa vida. Então, ela, né, a Simone, né, que é a filha de Tia Conte, ela estava estudando para concurso nessa época. E ela sempre porque por eles terem uma condição financeira, né, boa, e eu não tenho, né, porque ela tinha acesso ao melhor colégio, ao melhor curso para concurso, a isso, aquilo, outro e tal, então ela iria conseguir fácil e tal, e não é bem assim, né, mas ela sempre disse que eu poderia chegar lá, sempre. Ela nunca deixou pensar diferente disso. Então, ela sempre conversava comigo, né? Olha, foca no estudo, faz esse curso, né? É, ela é da área policial, né? Ela hoje é perita da Polícia Federal, então ela sempre me influenciou a ir para a área policial, só que eu nunca quis ir para a área policial. Até hoje é a frustração dela, ela me fala, eu não consegui convencer você a ir para a área policial. Eu digo, não vou. Você ia passar muito mais fácil, eu sei. Que o tribunal tem é mais elevado, né? O sarrafo é muito maior. Então, ela foi essa pessoa na minha vida, de eu ver estudando, né? Você vê que é uma pessoa que não foi. A história de Simone, ela foi. O incentivo foi como se fosse uma coisa inversa, porque poderia ser uma pessoa pobre, assim, que não tivesse condição e foi conseguindo algo, como é que se fala, e mudou a vida. A ideia de Simone foi diferente, a minha visão foi diferente, porque Simone sempre teve condição por causa dos pais delas. Mas mesmo assim, ela quis ter a independência financeira dela, entendeu? Ela sempre quis construir a vida dela por ela, não o que os pais tinham. Então, ela sempre conversava isso comigo. Meu pai tem isso, mas eu não quero isso. Eu quero ter a minha história, eu quero ter minha independência, ir para onde eu quiser, eu quero morar em tal lugar. E se eu ficar dependente do dinheiro de meu pai, eu vou ficar sempre atrás das escolhas de meu pai. Então, foi essa coisa de, poxa, Simone poderia não estar aqui, mas ela está aqui, ó, se lenhando, estudando, se abdicando de tanta coisa, sabe? Por causa da independência financeira dela, sem mim mesmo precisar tanto, sabe? Então foi isso que eu vi ali na minha cara, eu dormia, acordava com ela. E essa coisa da gente sempre conversar, eu ver como o estudo a minha única forma de transformação de vida e ela reforçar isso para mim. A sua vida vai mudar com estudo, Mi. Não tem uma outra forma. Então, ela sempre foi essa pessoa na minha vida, sabe? E quanto a também uma pessoa que me motivou, como eu falo assim, aí já vai na mais esfera emocional da coisa, afetiva da coisa, que é a minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre fez tudo
por a gente. Tudo, tudo. Tudo que você pode imaginar. Meu pai faleceu tem mais de 10 anos, e minha mãe, a gente pensou que minha mãe ia cair, né? Vamos supor, entrar em uma depressão, em uma doença, em alguma coisa, porque era um casal muito alinhado, era um casal muito afinado, e pelo contrário, sabe? Minha mãe foi a força da família, e desde então ela é isso, né, com a gente. E minha mãe nunca deixou de dizer para mim, minha filha, olha, estude, estude, sabe? O seu casamento, ela sempre falava, o seu casamento deve ser com estudo, sabe? Com a sua, como é que se fala? Com a sua independência financeira. É isso que você tem que priorizar na sua vida. Depois você pensa em outra coisa. Então, eu cresci com isso, né? Minha mãe me ajudando e eu sempre estudando aqui e pensando em minha mãe, sabe? Minha mãe sempre foi a pessoa que eu durmo pensando nela e acordo pensando nela. Eu sento nessa cadeira aqui para estudar e penso em minha mãe, porque eu sei que ela está lá rezando por mim, acreditando em mim, que eu vou, sim, ser analista do Tribunal Regional do Trabalho. Ela fala sempre comigo assim, você vai Ela ser e analista. todo mundo, Michele, eu acho que tá na torcida por você, ora por você, quer ver seu bem, porque a gente vê sua trajetória, sua luta, né? Então, você é o Isso, então, resultado de duas mulheres que investiram em você. exato, então então existem essas duas figuras, né? A pessoa da questão do olhar do concurso público e a outra pessoa afetiva ali, de força, de mãe, de acreditar mesmo ali, eu não acreditando, e nunca me cobrar assim, de uma forma, nunca, Elis, nunca minha mãe me cobrou essa situação. Ela fala que ó, tudo é no seu tempo, minha filha, tudo é no seu tempo, sabe? E em relação ao legado, né? Eu queria muito, né? Que eu espero que né, ao longo desse tempo e o tempo que tem por vir, né? Eu consiga passar, né, para as pessoas, e eu também quero ver lá na frente, né, isso quando eu estiver olhando, quando eu for olhar o meu perfil de Instagram e ver ali as etapas, né, dessa jornada que não acabou, né, e eu não sei quando vai acabar, mas que eu consiga passar, né, a, a ideia, primeiro, né, que valorize o conhecimento, né? Valorize sempre o conhecimento, o estudo, né? Porque é algo que ninguém nos tira. É algo, e eu acredito muito, né, que o conhecimento é poder. Você tem um poder de argumentar, né? E ter aqueles. E falar qualquer coisa, né? Assim, você dificilmente vai ser, né, enganada. Então, eu acho que o estudo e o conhecimento é altamente importante. Então, não negligencie isso, né? Não negligencie isso na sua vida, especialmente para os mais novos, né? Que viajam um pouco mais, né? Talvez os mais velhos já tenham isso já formado, as pessoas que me seguem. Também a ideia de que, né, nunca vai ter um momento certo para a gente começar a fazer, começar a andar ou iniciar o projeto, o plano do nosso sonho, né? Nunca vai ter aquele momento perfeitinho. Então, comece, né? De onde você está, comece com o que você tem. Nunca ache que é preciso muita coisa para iniciar um projeto de estudo, né, de um sonho. E também procure levar sempre as coisas com maior leveza, né? Eu tenho isso na minha vida,
né? Eu procuro também passar isso, né, no perfil. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, que gosta muito de arte. Eu acho que a vida sem arte não teria como, porque a vida às vezes é muito dura e pesada, então a arte está aí justamente para isso. Então, eu tento colocar isso também no meu perfil, muita música, né? Porque isso sou eu, né? Eu ouço música o dia todo, né? Então procure colocar leveza, né? Em tudo que você faz, não se cobre tanto, né? E fundamentalmente, não deixe que ninguém, né, lhe fale, né, ou convença de que você não é capaz, porque todo mundo é capaz de ser um servidor público ou de ser qualquer coisa que queira ser. O que basta, o que é preciso, e aí não é um conto de fadas, não é um, né, um piscar de olhos, é que a gente tem que ralar muito para chegar lá, né? E, e vai chegar. É não deixar essas vozes, e que muitas vezes essas vozes vêm da gente mesmo. Então, ter zelar, né? Se proteger um pouco disso mais, né? Ficar mais atenta, porque todo mundo é capaz de chegar aonde quer chegar, onde quer chegar, e o que basta é muito esforço. Sabemos ali, né? Não vamos aqui dizer que uns precisam se esforçar mais que outros. Nós estamos num país desigual. Então, a gente também tem que considerar essas situações, mas não é por conta disso, não é por isso que você vai capaz. Você talvez tenha, meu irmão ou minha irmã, que caminhar 10 vezes mais do que outros, mas você vai caminhar 10 vezes mais que outro, porque é seu grande sonho, é a sua grande vontade, e você vai ter força para caminhar 10 vezes mais e chegar lá. É isso. Que mensagem linda, Mi, muito obrigada. Nossa Senhora, a gente fechou com chave de ouro, realmente. Senhoras e senhores, Michele Aguiar, muitíssimo obrigada, muito obrigada. Sua história de vida, sua trajetória, sua perseverança, resiliência, suas atitudes, proatividade, estudo, rotina. Não cabem palavras para descrever você, porque parabéns, eu estou aqui, ó, apaixonada pela sua história. E ainda mais com esse fechamento motivacional incrível. Mi, deixa suas redes sociais para o pessoal que também quer te seguir, quem não te segue, quer te conhecer agora. Sim, vai ser um prazer receber quem quer que seja lá no perfil. Eu tenho só o Instagram mesmo, tá? Não dá para administrar mais nada na vida. Já tá conta difícil, calma, gente. Já tá difícil, né? Mas é o Instagram, né? @euqueroserdotribunal, né? E é isso. Lá no Instagram, conhecer um pouco da Michele, concurseira. Eu mostro um pouco da minha rotina do estudo. Também passei a mostrar um pouquinho da minha rotina de trabalho, falar um pouco do meu trabalho, que as pessoas passaram a ficar curiosas também sobre o trabalho. E também minha vida fora isso, né? Eu acabo, às vezes, inserindo um pouquinho, né? Inclusive séries, tá? Eu pontuo muito bem que eu vejo a Michele e falo, Mi, é boa essa série? É bom esse filme? E ela já me passa um feedback legal. Eu acabo indicando também filme, série, que eu gosto muito. Globoplay, se eu fosse você, ficava de olho na Michele, hein? Quem sabe? Tá me vendo? Tô. Ó, saiu a outra telinha, mas a gente vai finalizar com essa telinha aqui. Eu quero te agradecer imensamente mais uma vez. Meu amor, obrigada. E a gente se vê em breve, viu, gente? Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva-se agora. E se você gostou também desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Até breve, até mais.